Bom dia e boa tarde, meus amores. Vamos finalizar a nossa semana, né? A nossa última aula hoje, tá certo? E deixa eu explicar uma coisinha pra vocês. A nossa aula hoje vai ser de história, tá? Então vocês vão perguntar, oxe, é de geografia, não vai ter não? Não, nós vamos dar continuidade a partir da terça-feira da semana que vem. Por que na terça? Porque na segunda-feira nós não vamos ter aula, tá certo? Porque é dia 7 de setembro, tá? É feriado, né? Como vocês sabem. Então é um ponto facultativo, é uma data de ponto facultativo, onde as escolas não abrem, claro, óbvio, né? Que a gente não tá tendo aula, mas assim, a escola não vai abrir mesmo, tá certo? Na segunda-feira. Então, vocês vão descansar e não vai ter o vídeo aula na segunda-feira, tá? A gente vai encerrar essa semana, né? Nós vamos encerrar hoje, vocês vão ter um bom final de semana e vocês vão ter até segunda-feira para descansar. Então, quando for na terça-feira, a tia Lielma volta e ainda continua com as aulas, videoaulas do livro, tá certo? Não se preocupem não. Então, hoje nós vamos encerrar a de história. Então, ainda vai ficar, semana que vem, a terça-feira, eu dou a continuidade com a de geografia. Tá certo? Não se preocupem, não. Tá bom? Espero que vocês aproveitem o final de semana, né? Descansem. Também aproveitem o feriado da segunda-feira, 7 de setembro, tá? E que Deus abençoe cada um, tá bom? E eu e tia Tati vai ficar com saudade de vocês, mas a gente também precisa descansar um pouquinho, né? E vocês também, tá certo? Então, vamos já início com a nossa oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra de todo mal. Amém. Vejam só, o primeiro ano, vou relembrar novamente, manda atividadezinha para tia Lielma, tá certo? Da página que eu falar, que eu explico, tá? Então, do primeiro ano, 288, 289, são essas duas páginas para serem realizadas, tá certo? Do segundo ano, são as páginas 352, 353. Minha família e suas histórias. Toda família tem uma história, então aqui nós vamos relembrar as histórias da família, tanto das famílias antigas quanto da atual, tá certo? E na segunda folha, 353 do segundo ano, existe alguma tradição em sua família? A tradição é uma reunião, o que eles gostam de fazer, se eles gostam de se reunir, de fazerem almoço, essas coisas, festas, essas coisas vocês vão desenhar, representar com o desenho aqui. E em seguida, você vai dizer quantas pessoas compõem a sua família e você diria que essa família é do passado ou do presente. A sua família é do passado ou do presente? Lógico que é do presente, né? Então você vai justificar que fala sobre a família dos tempos atuais, tá certo? Então essa é a do segundo ano, tá bom? Do terceiro ano são as páginas 372 e 373. Na 372 fala estrangeiros na colônia, os africanos no Brasil. Aqui é quando veio os africanos resolveram chegar aqui no Brasil, tá certo? Fala sobre a escravização, sobre os portugueses do século XVI, entenderam? Sobre tudo que eles passavam, sobre o mercado dos escravos, que é na página 373, ó, que fala, tá certo? Especifica tudo direitinho. Em seguida, você vai realizar a atividade terceiro ano das questões, que inclusive tem assim, por que os portugueses escravizavam africanos no século XVI? E aí tem explicando, porque eles precisavam da mão de obra do trabalho justamente dos escravos, tá certo? E no segundo, os escravos eram tratados com respeito? Lógico que não, né? Não. Então você vai explicar, porque eles eram tratados como objetos que podiam ser vendidos e comprados. E em seguida você vai pintar de verde os quadrinhos que identificam as afirmativas corretas e de laranja as incorretas, tá certo? Então, os dois quadradinhos primeiro vai ser laranja, porque está incorreto, e o último de verde, que a escravidão foi uma prática desenvolvida pelos portugueses com a intenção de colonizar o Brasil. Lógico que isso é mentira, né? Segundo, a escravização dos indígenas e de africanos foram iguais e tiveram os mesmos resultados também? Não, mentira. A escravidão foi uma prática cruel que privava os escravos do mínimo necessário para uma vida digna? Lógico que sim, porque eles eram escravizados, eles eram maltratados, tá certo? Então esse foi do terceiro ano. Do quarto ano são as páginas 400, 401 e 402.
Na 400, a regência e o segundo reinado. Que existiram aqui quatro tipos de regência, que foi a trina provisória, que ela era formada pelos senadores. A trina permanente, que era formada pelo brigadeiro Francisco de Lima e os deputados. A una de Feijó, que era o governo exercido pelo quê? Pelo padre, tá certo? E a última regência, que era a una de Araújo Lima, que era marcada por uma política centralizadora. Então, quando você fizer a leitura da página 400, na 401 vai ter umas questões. Então, tem: por que o príncipe Pedro de Alcântara não pôde assumir o poder após a abdicação do seu pai Dom Pedro I em 1831? Então, você vai dizer porque ele tinha apenas 5 anos. Quando vocês lerem a história, porque Telema não pode ler tudo, aí vocês vão entender. Explique o que foi o golpe da maioridade. Foi um movimento que aprovou a maioridade de Dom Pedro II e o conduziu ao quê? Ao trono, tá certo? E na terceira você vai marcar V se for verdadeiro e F falso. A regência trina provisória foi governada por Dom Pedro II e por senadores que o apoiavam? Falso. Na letra B, durante a regência trina permanente foi criada a Guarda Nacional e foram feitas alterações na Constituição que garantiam mais autonomia às províncias? Verdadeiro. Diogo Antônio Feijó governou durante a regência una de 1833 e 1835 e contou com amplo apoio popular? Falso. E na D, a regência una de Araújo Lima foi marcada por uma política centralizadora e pela revogação da autonomia das províncias? Verdadeiro. Então, esse é o do quarto ano, tá certo? Do quinto ano, nós vamos fazer a página 444 e 445, tá certo? Que fala sobre a ditadura militar, né? Aquele regime onde juntava a junta militar. Em 31 de março de 64, o presidente João Goulart foi deposto da presidência da República por um golpe do Estado, executado por militares. Ou seja, já está falando que a nova ditadura e a redemocratização, a ditadura militar, ela fala sobre o quê? Sobre uma junta militar, justamente sobre os policiais. Eles eram muito rigorosos naquele tempo, tá certo? Então fala sobre tudo isso. Quando vocês fizerem essa leitura, na 445 vocês vão fazer a interpretação, tá certo? Vão responder. Que tem assim, em relação ao governo militar iniciado em 1964, assinale as alternativas corretas. No primeiro quadradinho, pessoas consideradas perigosas pelos militares podiam ser presas? Sim, então vai marcar. Segundo, foi instaurado um regime de ampla participação popular, em que havia eleições diretas para os cargos eletivos dos poderes executivo, legislativo e judiciário? Não. Terceiro, muitos dos opositores ao governo foram expulsos do país? Sim. Os direitos e deveres previstos na Constituição promulgada em 1946 não foram alterados? Não. Não houve constentação ao governo militar que se estabeleceu no poder sem conflitos com a população? Não. E no segundo, reescreva os itens incorretos à questão anterior corrigindo. Você vai colocar: foi instaurado um regime com pouca participação popular, pois não havia mais eleições diretas para todos os cargos eletivos. A Constituição foi revogada e substituída por outra, com menos direitos para os cidadãos. Houve contestação ao governo militar, inclusive na forma de luta armada. E no terceiro, em sua opinião, por que os militares tornaram ilegais os partidos políticos? Você vai dizer o quê? Porque em uma ditadura, geralmente os partidos políticos são extintos porque o governo reprime toda oposição a seu regime. E os partidos são a mediação entre o povo e o governo, podendo, portanto, fazer e acusar qualquer oposição, tá certo? Então, essa foi a tarefa do quinto ano, tá bom? Então, fiquem com Deus, Deus abençoe. Um beijo bem grande e bom final de semana. Até a próxima semana.